E hoje, gente, o tema é bem legal, porque muitas seguidoras me pedem esse tema de quando eu era mente gorda. Ninguém acredita que eu era mente gorda, ninguém nasce mente magra, gente, né? A gente aprende a ser mente magra. E eu já fui muito mente gorda, então hoje eu vou contar para vocês como que foi o meu processo de transformação de mente gorda para mente magra, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Mas antes eu quero me apresentar, porque tem muita seguidora nova aqui no meu Instagram. Eu sou a psicóloga Michele do Bem, sou especializada em emagrecimento, depressão e ansiedade. Trabalho aqui em Curitiba, atendo na Clínica Equilíbrio e Bem-Estar, bem no centro de Curitiba. Também tenho curso de emagrecimento online. Adoro dar dica aqui para vocês para tentar ajudar quem não tem condições de pagar uma psicóloga, quem quer saber mais sobre como ter estilo de vida saudável. A minha meta, gente, é mostrar para vocês que a psicologia não é esse bicho de 7 cabeças, que ter saúde emocional e mental é muito fácil, tá? É só a gente se dedicar um pouco, tá? A gente acha que psicólogo é coisa de louco, que não vai dar certo com a gente, mas não, gente. A psicologia tá aí para ajudar o ser humano a ter mais qualidade de vida, mais saúde, a lidar com os nossos problemas. Problema todo mundo tem, né? A questão é aprender a resolvê-los, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou contar para vocês como que foi a minha transformação de mente gorda para mente magra, tá? Vou começar desde lá da infância, tá, gente? Desde da infância, né? Não tem como falar só agora da vida adulta, né? Então, como que era na infância? Então, eu morava em Caloré, né? Nasci lá. Morava minha mãe, minha avó e meu avô. E eu fui criada pelos meus avós, né? Depois a minha mãe casou de novo e foi embora de Caloré e eu fiquei morando com os meus avós. Enquanto eu morava com os meus avós, gente, como que era a minha vida, né? Morei até os 7 anos. A gente tinha que esperar o meu avô, né, meu pai, chegar do trabalho para poder jantar. Então, assim, todo mundo esperava ele chegar. Enquanto ele tomava banho, a minha mãe esquentava a janta, né, porque ela tinha que deixar pronto, mas na hora que ele chegasse, ela tinha que esquentar para comer quente, né? E a gente sentava na mesa para comer junto com ele. Não era assim igual é hoje em dia, né, que cada um come num horário, um come na sala, um come no quarto. Não. Eu era criança, eu lembro que tinha que esperar meu avô chegar. Gente, comia arroz, feijão, muita verdura, comia o que tinha, porque o meu avô, ele trabalhava muito com armazém, em sítio, sabe, com plantações. Então, ele sempre levava muita verdura para minha casa. Então, assim, sempre tinha verdura, sempre tinha salada até os 7 anos. E aí, gente, não tinha refrigerante naquela época. Tubaína era só no domingo uma tubaína e olha lá, né? A gente tomava refrigerante mais na Páscoa, no Natal, em feriados, não era todo dia, né? Jamais, nem suco tinha. Sobremesa, gente, era gelatina no domingo, tá? Ou um pudim, porque assim, nem pudim naquela época, leite condensado era muito caro, então assim, pudim era uma vez por mês, né? A sobremesa mais barata que minha mãe conseguia fazer era gelatina, e assim, era um doce só no domingo, então a sobremesa era só no domingo, né? Era pouquinho, todo mundo comia depois do almoço de domingo, acabou. Não ficava a semana inteira comendo sobremesa igual a mente gorda faz hoje, né? Ela faz uma travessa de mousse, uma travessa de pavê, de bolacha e de chocolate e fica comendo todos os dias depois do almoço, depois da janta. Não, gente, antigamente não era assim, tá? E eu lembro que eu era criança, né? A única coisa que tinha para fazer na cidade pequena era ir comer cachorro, ir na missa e depois comer um cachorro quente e tomar uma sodinha, que eles colocavam num saquinho e a gente tomava sodinha no saquinho. Não sei se vocês aí já fizeram isso, tomar sodinha em saquinho de plástico. E, gente, minha mãe me chantageava, tá? Que é uma coisa que eu falo para as minhas pacientes e alunas do curso online que são mães. Não chantageia seus filhos, né? Não troca as coisas por causa de comida. Porque na hora que a gente estava indo pra missa, a minha mãe falava assim, minha mãe dita, né, minha avó,
Se você se comportar na missa, eu te dou depois um lanche e uma sodinha, né? A gente vai comer lanche e sodinha. Se você fizer bagunça na missa, se você fizer barulho, a gente não vai comer lanche, a gente vai para casa comer janta, né? E nossa senhora, gente, eu ficava quietinha na missa ali, olhando para ela assim, para ela ver que eu tava quieta, comportada, porque eu queria comer lanche depois e tomar sodinha, né? E aí ela falava pro meu pai, né? Porque meu pai não ia na missa junto, mas ela falava pro meu pai que eu fiquei quietinha. E aí meu pai me dava um Kinder Ovo, gente, porque assim, chocolate naquela época era muito caro, não tinha muita variedade e não era assim igual hoje em dia as crianças comem chocolate todo dia praticamente. Naquela época, olha, passava muito tempo sem comer chocolate. De vez em quando, meu avô me dava um Kinder Ovo, né, em época de safra, que ele colhia, que ele ganhava um dinheirinho a mais. Tinha um chocolate, gente, não sei se vocês lembram, que era numa caixinha azul do Pernalonga, que aí era enquadradinha, aí você não sabia se era chocolate branco ou preto. E era caro aquele chocolate, gente. E só os meus coleguinhas, assim, só que os ricos é que comprava. E quando eles compravam, eles repartiam pra turma toda e cada um comia um ou metade, tá? Então, naquela época, gente, era muito caro e eu comia bastante, né? Sempre tive muito apetite, quem acompanha meu Instagram sabe. Mas naquela época, gente, eu como criança e todas as crianças, a gente fazia muito exercício. Por quê? A gente subia em árvore para catar cigarra, né? A gente brincava de esconde-esconde no meio da soja, então a gente se escondia, a gente corria, a gente brincava de pega-pega. Pra ir pra dentro de casa, gente, à noite dormir era uma briga, era a mãe com vara na mão ameaçando a gente que ia bater, porque as crianças brincavam o dia inteiro. E aí as nossas mães achavam que a gente era magra porque a gente era doente, né? Tanto é que eu tomei biotônico Funtora quando eu era criança, porque minha mãe achava que, a Michelle tá muito magra. Mas não é que eu era muito magra, gente. É porque eu corria o dia inteiro com as minhas amigas, né? A gente brincava de boneca às vezes, mas a maioria das brincadeiras era de fazer exercício, era de ficar se mexendo. Naquela época não tinha videogame, né? Até tinha, mas era muito difícil quem tinha videogame em casa, né? Meus amigos não tinham. Televisão a gente só assistia a Xuxa, né? Um pouco. Mas depois era rua, era brincadeira, né? A gente sumia lá. Cidade pequena, não tinha perigo, a gente sumia pelas ruas da cidade, brincar, ia pro clube, brincava na piscina, tá? Então essa é a minha fase, gente, até os 7 anos, tá? Era magrinha, comia muito bem, porque morava perto das hortas, né? Meu pai levava muita coisa de sítio. Brincava muito, por isso que eu gastava muita energia, era magra, mas a minha mãe achava que o povo antigo, né? Acha que gente magra é gente doente. E aí me enchia de biotônico Funtura naquela época, gente. E fazia chantagem comigo, né? Se eu ficasse quieta na missa, me dava um cachorro quente depois e uma sodinha. Só que aos meus 7 anos, gente, meus avós se divorciaram, tá? E aí, eu e a minha mãe, né, minha avó Dita, nós viemos morar em Curitiba. Sim, gente, eu já morei aqui no passado. Quando eu tinha 7 anos, eu vim morar aqui em Curitiba, fiquei dos 7 aos 15 anos, tá? Só eu e minha avó, num bairro que tinham meus bisavós, que tinham outras tias, outros primos, então a gente morava tudo no mesmo bairro. Só que não era uma casa do lado da outra, né? Mas era no mesmo bairro. Aí, gente, a situação era muito difícil, tá? Porque a minha avó começou a trabalhar, eu tive que ajudar ela cuidava de criança, eu tinha que ajudar, ela limpava a casa dos outros, eu tinha que ajudar ela a limpar a casa, porque era só eu e ela. Meu avô não pagou pensão, né, pra mim, e a situação era muito difícil. Então, assim, meus bisavós também, meus tios, antigamente, né, gente, vocês sabem, o salário mínimo era muito pouco, tudo era muito caro, tá?
E a gente passava muita vontade. Então a gente comia o que dava para comer, né? Era arroz, feijão e farinha, né? Carne, assim, era quando recebia, não era todo dia. O que tinha todo dia era ovo, né? Então às vezes era arroz, feijão e ovo durante muito tempo. E lá, gente, eu não tinha tanto acesso em São José dos Pinhais a verdura, né? Em Caloré eu tinha porque meu avô trazia dos sítios que ele passava. Mas aqui em São José dos Pinhais, eu e minha mãe, a gente comia pouquíssima verdura, tá? De vez em quando passava uma Kombi, né? Que passava uma vez por semana a Kombi das frutas e das verduras. E minha mãe pegava, assim, um pé de alface, tomate, laranja. Era a única coisa que ela conseguia comprar. Então a minha alimentação era muito ruim, né? Minha mãe, a gente não sabia da necessidade de comer bem e mesmo assim não tinha condições de comer muito bem, tá? Para vocês terem uma noção, a minha mãe janta com as galinhas, né? Coisa de gente antiga. 6 horas da tarde minha mãe já fazia janta. E aí, quando dava 9 horas da noite, a gente assistindo lá a novela Usurpador, eu nunca esqueço, né? Eu e minha mãe ficava com fome. Aí, ao invés da gente comer uma fruta, tomar um iogurte, naquele tempo a gente não sabia, né, disso. Sabe o que minha mãe fazia pra gente comer, gente, toda noite? Não sei se vocês já comeram isso. Mingau de farinha, gente. Sabe farinha de milho? Você pega, coloca água para esquentar. Minha mãe sempre foi do óleo, né? Colocava muito óleo na água, caldo quinor. E aí, quando a água começasse a esquentar, fazer bolinha, ela colocava farinha de milho e ia mexendo. Aí, quando fervia, né? Não podia deixar ferver muito, pronto. O mingau tava pronto. E aí, assistindo novela, 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu e minha mãe Dita na cama, com uma panela no meio de nós duas, comendo mingau de farinha, gente. Então, isso aí foi dos meus 7 aos 15 anos, tá, gente? Comendo mingau de farinha, ajudando minha mãe a trabalhar. E aí, quando minha mãe recebia, que eu e ela, a gente ia no mercado, né, fazer a compra, né, gente? Não tinha cartão de crédito. Então, assim, recebia o dinheiro, comprava o que precisava e acabou o dinheiro, acabou tudo, né? Não é assim que nem hoje o povo tem cartão de crédito e não tem carne, vai no mercado e passa no cartão de crédito. Não, naquele tempo minha mãe recebia, pagava água, pagava luz, pagava as continhas, sobrou dinheiro, vai lá, compra o essencial no mercado e aí, gente, eu tinha que escolher ou uma bolacha recheada, ou um miojo, ou um salgadinho. Porque naquela época, gente, miojo era caríssimo, salgadinho fandangos, então era só as meninas ricas da escola que comia, né? Bolacha recheada, gente, eu era doente para comer bolacha recheada. Tinha que limpar a casa da minha tia para ela poder me dar um pacote de bolacha recheada, minha tia rica, sabe? Que toda família tem uma tia que tem mais dinheiro. Eu ia lá, ela saía para trabalhar, eu ia lá, eu limpava toda a casa para ela, lavava a louça, limpava chão, para na hora que ela chegar do serviço, ela ver que eu limpei a casa dela e aí ela me dava R$ 1 para eu ir comprar uma bolacha recheada, gente. Passava muita vontade, gente. E era muito difícil as coisas, tá, gente? Para vocês terem noção, a única vez que eu fiquei doente quando eu era criança, gente, foi porque eu tive vontade. Vocês lembram aquele danoninho que virava sorvetinho? Vocês lembram, gente? Tinha um danoninho que você colocava a pazinha nele, colocava no congelador e aí ele virava um sorvetinho. Eu vi aquela propaganda na televisão, gente. Eu ficava doente falando pra minha mãe que eu queria aquele sorvetinho. Foi a única vez que eu fiquei doente, que eu fui pro hospital e tomar soro. E adorava a sopa do hospital por causa desse danoninho que virava sorvetinho e minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Aí eu fiquei doente por causa disso, eu sou da época da lombriga, né? Quem aí teve lombriga, né? Hoje em dia não tem mais, mas naquela época, né? Tinha que chamar a mãe no banheiro, morria de medo das lombrigas, mas eu fiquei com muita lombriga, passei mal, fui pro hospital.
Aí o que que minha mãe fez, tadinha? Ela foi no mercado, comprou Danoninho simples, colocou colherzinha de ferro, né? Essas colherzinhas de chá, enfiou no congelador para me dar. Aí eu comi, né? Ficou congelado, porque tinha vontade de comer aquele bendito sorvetinho do Danoninho, tá, gente? Então aí foi uma fase bem difícil, né? Mas eu acho que todo mundo passa por essas dificuldades, né? A maioria dos brasileiros. Mas a gente era muito feliz, né? Trabalhava muito, tinha os problemas, mas continuava brincando muito, a família sempre reunida, tá? Mas era daquele jeito, né? Na Páscoa ganhava um ovinho de Páscoa dos avós e comia devagar para durar o ano inteiro. Né? Então, assim, não é que nem hoje que a gente pega uma barra de chocolate e come inteira assistindo televisão. Não, a gente ganhava chocolate na Páscoa e guardava, gente, o ano inteiro, conseguia deixar na geladeira e comia um pedaço só de vez em quando, tá? E nessa fase era interessante, gente, que minha mãe não desperdiçava comida, né? Naquela época não podia jogar comida fora, tinha que comer tudo que tava no prato. E eu já contei pra vocês que eu tenho fome emocional de pão com margarina na frigideira, né? Já falei pra vocês que quando eu tô muito triste, às vezes eu tenho vontade de comer isso, porque a minha mãe fazia muito pra mim. Então, pra não jogar pão fora, minha mãe fazia muito isso. E a minha mente, quando eu sinto muita saudade da minha mãe, né? Moro sozinha hoje, então tô longe da minha mãe. Quando eu tenho muita saudade dela, me dá muita vontade de comer pão, gente. Pão com margarina na frigideira. Eu posso comer o que for, que enquanto eu não comer um pão na frigideira com margarina, manteiga, eu não sossego. Por quê? Saudade da minha mãe. Eu lembro dela e eu como sem medo, sem culpa, porque eu sei que tem um fundo emocional nesse pãozinho, tá? Aí, gente, dos 7 aos 12 anos, mais ou menos, eu morava nesse bairro em São José dos Pinhais. Aí a gente foi indenizado lá, porque ia sair uma BR no lugar. E foi todo mundo, todas as famílias foram transferidas para um outro bairro novo. Tudo casinha nova, bem bonito. E lá, a minha bisavó, a minha tia e minha mãe e minha outra tia pegaram as 4 casas, uma do lado da outra. Então a gente morava, todos os parentes moravam ali, né? Os mais próximos, um do lado do outro. E aí, gente, o que eu fazia? Eu chegava da escola, estudava de manhã, aí eu almoçava em casa, né? Aí eu lavava a louça para minha mãe, limpava o chão da cozinha e ia ajudar minha mãe a limpar a casa da minha bisavó, que era maior a casa. Aí eu chegava lá, tinha restinho de comida assim que vai sobrando, minha mãe ia colocando nos potinhos, eu ia comendo o resto dessas comidas aí enquanto eu ajudava minha mãe a limpar a casa da minha bisavó, tá? Aí, de vez em quando, eu limpava a casa da minha tia, que saía para trabalhar, e se eu chegasse lá e tivesse bolo, o que tivesse lá, gente, eu beliscava, eu comia, tá? E quando eu ia para casa da minha outra tia, né, que eram 4, eu chegava lá, se a minha prima estivesse almoçando, eu almoçava junto com ela, né, minha prima Cíntia, ela me segue aqui no Instagram. Então, gente, eu comia muito na janta. A minha tia, mãe da Cíntia, sempre fazia janta primeiro. Eu jantava com a minha prima, aí na hora que eu ia pra casa, eu tomava banho, jantava com a minha mãe, né? E à noite ainda ficava beliscando doce com a minha mãe. Rapadura, doce mais de gente antiga, né? Aqueles coração de abóbora. Minha mãe sempre tinha um docinho em casa, né? Na geladeira. E aí, gente, eu comia muito. Eu ajudava a minha tia Célia a cilindrar pão. Adorava, sempre gostei de cozinhar, gente, desde criança. E eu ficava lá cilindrando pão pra minha tia, até fazer bolha na massa pra estourar e fazer barulhinho. E ficava do lado esperando o pão assar e comia um monte de pão caseiro. Nossa, gente, olha, sempre fui comilona. E aí, nessa época, eu era gordinha, né? Foi a menstruação, né? Comecei a desenvolver. E aí a minha mãe, né, minha avó, falava assim pra mim: a Michele tá gorda porque ela puxou pra família do pai dela. A família do pai da Michele, todo mundo lá é gordo. A Michele é gorda por causa da família do pai dela.
A Michele vai ficar igual a tia dela é gorda, a Michele vai ficar igual. Gente, minha mãe falava tanto isso na minha cabeça que eu comecei a engordar muito, porque eu pensava assim, já que eu vou ser gorda mesmo, né, já que eu vou puxar pra família do meu pai, então eu não ligava, gente, eu comia um monte, lanchava na escola, comia na casa de todas as tias, sabe? Não ligava pra nada. E aí eu engordei bastante, fiquei bem gordinha. Aí com 15 anos eu voltei a morar em Caloré, Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu era mente gorda todo esse tempo, tá? Não me alimentava bem, comia o que tinha, comia muitas refeições, tá? Passava muita vontade. Então eu tenho tendência a engordar, gente. Se eu não me cuidar, né, eu tenho tendência a engordar. Eu engordo muito fácil, tá? Eu engordo muito fácil. E aí, gente, com 15 anos, voltei pra Caloré com a minha mãe. E aí, gente, eu comecei a estudar de manhã e trabalhava à tarde. Comecei a trabalhar de babá, trabalhava de costureira, tá? E como que era a minha alimentação? Totalmente mente gorda. Por quê? Eu não tomava café da manhã, porque eu falava assim, o tempo que eu vou ficar tomando café da manhã, eu vou dormir mais. Então, eu não tomava café da manhã para poder dormir. Eu não levava lanche para o trabalho. Então, na hora que eu chegava, na hora do almoço na minha casa, gente, eu estava morrendo de fome. Eu comia 2 pratos de comida. Arroz, feijão, carne com farinha, com abóbora, com abobrinha, o que tivesse eu comia. Salada, gente, era um tomatinho, né? Às vezes uma folha de alface que minha mãe temperava com óleo e sazon. Porque minha mãe coloca sazon até na salada, gente, lá na minha casa, né? Minha mãe já foi bem mente gorda, hoje em dia ela já mudou um pouco, mas antigamente era sazon até na salada. E aí eu comia 2 pratão de comida, porque eu chegava morrendo de fome e eu deitava para dormir. Então eu comia correndo para poder dormir um pouquinho. Por quê? Eu tinha que voltar para o trabalho, né? Trabalhava de costureira, para ir para a faculdade à noite. E no trabalho, gente, passava o homem da coxinha. Lá em Caloré, sempre tem os senhores do salgado, que eles andam com uma bicicleta e uma caixa de isopor com salgado frito. Nas fábricas, eles sabem o horário de café de cada fábrica. E lá na fábrica que eu trabalhava, toda tarde, ou no café da manhã, passava esse senhor vendendo coxinha, vendendo salgado. E aí ele ia marcando. Aí no dia do pagamento, ele já tava lá esperando pra gente pagar ele por mês. Então, comia fritura à tarde, gente. Coxinha de café da tarde, tá? Chegava às 6 horas em casa, tomava banho correndo. Aí minha mãe já tava com a janta pronta, comia arroz, feijão, carne, nada de salada e ia pra faculdade estudar. Eu sempre levava para a faculdade, gente, um pacotinho de bolacha maisena, porque eu não tinha dinheiro para ficar comendo lá na faculdade, né? Não tinha dinheiro para ficar lanchando. Às vezes sobrava 50 centavos do Xerox e eu comprava pão de queijo. Tanto é que no primeiro ano de faculdade, quando eu podia comer, eu só comia pão de queijo e eu enjoei de pão de queijo. É bem difícil eu comer hoje em dia por causa dessa época, tá? Mas eu sempre levava uma bolachinha maisena para na hora do intervalo da faculdade eu dar uma beliscadinha ali dentro da sala, porque não tinha dinheiro para lanchar. Aí voltava para casa, chegava em casa 11h30 da noite. Minha mãe deixava as panelas em cima do fogão, porque ela sabia que eu chegava com fome. Gente, 11h30 da noite eu comendo arroz, feijão e carne, né? Super pesado, e deitava para dormir. Nessa época, gente, eu comecei a tratar depressão, né? Porque quem me acompanha aqui sabe que eu já tive depressão. Então eu ia na psicóloga e ela falava pra mim que eu precisava fazer exercício físico e que eu precisava melhorar a minha alimentação. Mas assim, eu pensava, que horas que eu vou fazer exercício físico, né? Se eu trabalho o dia inteiro, vou pra faculdade à noite, não tenho tempo eu vivia cansada. Gente, eu vivia cansada.
Qualquer 10 minutos que eu tinha sobrando, eu deitava a cabeça assim nos braços e dormia. Eu dormia no ônibus indo para a faculdade, voltando da faculdade. Eu dormia na hora do almoço, sabe? Então, assim, sempre que possível eu dava uns cochilos, porque eu tinha muita falta de energia devido à má alimentação e à falta de exercício físico, tá? E toda a minha faculdade foi assim, né? Tratei a depressão, melhorei, mas não consegui mudar os hábitos devido à correria da faculdade e eu não sabia como fazer nessa época. Aí, emprego para mim em Caloré. Então, o que eu fiz? Me formei em Caloré e vim embora para Curitiba. Falei, mãe, eu vou tentar arrumar emprego em Curitiba, né? Mandava meu currículo nas clínicas, em plano de saúde, em RH de empresa e não consegui emprego. Fui conseguir emprego em loja, gente. Aqui no Pátio Batel, né? Trabalhei em loja ali no Pátio Batel. Só que eu morava numa república, gente, com várias meninas, tá? E era assim, a gente não tinha muito tempo para cozinhar, era um fogão para muitas meninas. Não tinha muito espaço na geladeira. Às vezes a gente comprava as coisas, outra menina comia, eu ficava muito brava, gente, eu sou chata. Então, às vezes eu comprava alguma coisa, se alguém comia, gente, eu virava o saci dentro daquela república. E aí, do que eu me alimentava aqui em Curitiba, gente? Miojo com salsicha e pão. Era pão, miojo com salsicha. Pão, miojo com salsicha. Pão com ovo frito e miojo com salsicha. Às vezes eu fazia miojo com cenoura, às vezes miojo com ovo, mas era assim, era miojo de almoço e janta. Aí quando saía para comer com as minhas amigas, era cachorro quente, porque era o que a gente conseguia pagar, né? Aí quando algum amigo levava a gente para comer fora, algum paquera, né? Eu saía para jantar com algum paquera, que eu comia comida de verdade, que eu comia comida boa, né? Carne, comia bem. Mas dentro de casa, gente, na República era pão, miojo com salsicha. Pão, miojo com salsicha. Suco Tang, né? Ou Coca-Cola. Tinha muito refrigerante, gente. Na República que eu morava, as meninas compravam muito refrigerante. E nas lojas que eu trabalhava, a gerente, para querer agradar as vendedoras, sempre levava Coca pra gente na hora do intervalo. Tá? Então, assim, bebia muita Coca, o ticket do lanche que eu ganhava da loja, eu comprava aquele, ali no Pátio Batel, aquele McDonald's da promoção, né, que na época era R$6. Então, você acha que eu levava fruta pro trabalho, um iogurte, né, um bolo saudável? Eu não via a hora de chegar a hora do intervalo, gente, subia na praça de alimentação e comia um McDonald's da promoção lá de R$6 com a Coca que a gerente levava, né? Pegava um copo de Coca e achava que eu tava arrasando, né, gente? Ai, que delícia, que vida boa. Tava morando na cidade grande, né? Tava adorando minha vida. Aí, gente, comecei a ficar doente. Muito gripada, imunidade sempre baixa, sempre com dor de garganta. E aí minha mãe me ligava e falava assim, volta embora, você não vai ficar aí, eu vou te buscar. Você vive doente, gente, o dinheiro que eu ganhava trabalhando em loja, né, mal dava para pagar os miojos lá e o aluguel da República. Falei, quer saber, vou voltar embora para Caloré. Aí eu voltei embora para Caloré e minha mãe pediu emprego pro prefeito. Aí ele falou que ia me dar uma chance, né, no SUS para eu trabalhar. Enquanto isso, gente, eu já fui fazendo uns cursinhos online, né, que eu comprava lá baratinho na internet, minha mãe me ajudava, e eu fazia uns cursinhos online de emagrecimento. Então, assim, tudo que eu aprendi, né, a maior parte foi na prática, mas eu pegava muita coisa da internet, gente. Eu assistia palestra de muito psicólogo, eu lia livros que as minhas professoras tinham indicado na faculdade. Então, eu aproveitei esse tempo parado para ir me especializando nessa área, porque eu já gostava dessa área e eu sabia que eu tinha que melhorar o meu estilo de vida, né? Porque meu estilo de vida era péssimo, vivia doente, vivia com preguiçosa, vivia desanimada. Como eu já tinha um histórico de depressão, eu tinha que me cuidar. Só que é aquela coisa, né, gente? Eu ainda não tinha aprendido a me cuidar.
E eu comecei a estudar os hábitos, né? Como melhorar os hábitos. E aí, eu comecei a aplicar em mim como mudar os hábitos antes de começar a trabalhar, né? Então, eu fui colocando o hábito de ir pra academia. Porque, gente, eu até ia pra academia, mas assim, eu ia um dia, faltava 2. No outro dia eu ia, minhas amigas marcavam churrasco, nós já faltava na academia para poder ir beber cerveja. E eu já falei para vocês, gente, na minha cidade não tinha nada para fazer. A única diversão nossa era churrasco e cerveja, churrasco e cerveja. E não era assim uma cervejinha, era grade, gente, grades e grades. Eu dou risada com as minhas amigas, né? Porque a gente saía do trabalho, a gente passava no açougue, comprava carne, passava na distribuidora de bebida para comprar cerveja mais barata e levava de grade. E aí, né, os maridos delas, algumas amigas minhas já eram casadas, iam jogar bola e ficava só nós, meninas, cuidando da churrasqueira e cerveja e carne. Acabava a cerveja, gente, você acha que a gente falava assim, não, acabou a cerveja, vamos embora, né? A gente ainda ia nos bar da cidade, gente, nos botecos, boteco do Zedu, sabe? Pegar cerveja fiado, gente. Eu devia ir em boteco, pra vocês terem noção. Eu e minhas amigas, por quê? A gente bebia muito, então a gente ia no boteco, pegava mais cerveja, aí a gente falava assim, vamos pegar um doce pra sarar. Aí a gente pegava doce de abóbora, aquele doce de canudo, de doce de leite. Gente, eu amava aquele doce, comia aquele doce canudo de doce de leite. Aí a gente dava uma sarada e bebia mais, e bebia mais, e bebia mais. Isso, gente, era umas 2, 3 vezes por semana, tá? Então, assim, chegou um ponto da minha vida que eu estudando, eu vendo o que eu tava fazendo com a minha vida, o álcool que eu tava bebendo, o estilo de vida que eu tava levando, eu falei, não, né? Me perguntaram aqui quando foi que eu tive o estalo. Eu tinha 25 anos, não estava trabalhando na minha profissão ainda, estava bebendo muito, né? Às vezes, quando eu trabalhava, eu ajudava a minha amiga que tinha uma loja lá em Caloré, eu ajudava ela a trabalhar na loja, ganhava por dia, mas assim, bebia muito, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu quero ser saudável, porque assim, aí eu e minhas amigas ficavam um pouquinho gordinha, a gente fazia dieta da maçã, né? Tomava suco verde, chá de hibisco, aquelas coisas, gente, que todo mundo já fez, tá? Eu também fazia uma dieta. Só que como eu sempre fui muito comilona, eu não conseguia fazer muita dieta porque eu não suporto passar fome, gente. Então eu ficava muito triste porque eu não tinha o corpo que eu queria, tava gordinha. Nunca fui obesa, tá? Mas o corpo que eu queria eu não tinha. Mas eu não deixava de comer, nem tentava melhorar porque eu amava comer, eu era muito comilona. Aí, estudando lá para emagrecer, eu fui a primeira vez na minha nutricionista, né? Aos 25 anos ali, eu falei, não, eu vou mudar, eu vou na nutricionista. Gente, eu morria de medo de ir na nutricionista, porque eu pensava assim, ela vai mandar eu comer só frango com batata doce, ela vai mandar eu cortar o álcool, ela vai mandar eu tomar aquele chá ruim, eu não quero ir na nutricionista. Mas aí eu fui, minha primeira nutricionista, Nayara, lá de Caloré, que até depois eu trabalhei com ela, né? E aí, gente, fui na Nayara. E aí ela falou, olha, Miss, você tá 5% alto de gordura, eu era falsa magra, por isso esse teu desânimo, esse teu cansaço, né, você se alimenta muito mal. Ela perguntou o que eu comia, então eu falei, ó, eu não tomo café da manhã, quando eu tomo é pão branco, né, pão com margarina, que minha mãe só comprava margarina ainda. Aí ela me perguntou, você come salada? Eu falei assim, minha mãe faz salada sim, de vez em quando ela faz uma salada de alface, de tomate, tempera com óleo e sazon. Tá, o que você almoça? Eu falei, 2 pratos de arroz com feijão, farinha, carne. Café da tarde, uma coxinha ou bolacha maisena ou pipoca, né? E aí janta. Aí eu comi o que minha mãe fazia, né? Nessa época eu já não tava mais fazendo faculdade, já tava formada. Aí comi o que minha mãe fazia. À noite ainda comi uns doces junto com a minha mãe, assistindo novela também, porque ficava em casa, né? E comia isso, gente, o que a maioria das pessoas come, né? A Andréa falando que também comia muito pão com margarina. Então, assim,
Tava com fome, minha mãe falava, tem pão lá na mesa, né? Então podia ser 11 horas da noite. Ai, mãe, tô com fome. Ai, tem pão lá em cima da mesa. Eu não tinha consciência, gente, que com 25 anos, eu é que tinha que fazer minhas comidas, né? Não podia ficar dependendo da minha mãe. A mãe cuida da gente quando a gente é criança, quando a gente é bebê. A partir ali do momento da adolescência, a gente já tem que aprender a cuidar da gente mesmo, né? E aí a Nayara falou pra mim, Shelly, você vai ter que mudar teu café da manhã, você vai ter que fazer café da manhã. Daí eu falei, mas daí eu vou ter que acordar mais cedo. E ela, você vai ter que acordar mais cedo. E vai comer ovos no café da manhã. Aí eu falava, não, Nayara, não vou comer ovo, não gosto de ovo no café da manhã, Nayara, não vou comer ovo no café da manhã. Dela vai comer porque é melhor, né? Ovos é proteína, ou um pão com carne moída, um pão integral. Eu chegava com pão integral em casa, gente, minha mãe brigava comigo, né? Ela falava esse pão ruim. Então, às vezes eu comprava pão integral, mas comia o pão branco que a minha mãe comprava, né? O pão francês. Aí ela falou, né, Michele, você vai ter que levar lanche pro trabalho, lanche saudável. Eu falava, mas não tem lanche na minha casa saudável. E ela falou, você vai ter que comprar. Muito simples, né? Você vai ter que comprar, você vai ter que fazer. E aí ela me passou as receitas, ela me passou a lista de compra. E aí, gente, foi muito difícil. Porque eu falei pra minha mãe que eu queria fazer essas coisas e minha mãe falava, é frescura. Pra que você vai fazer isso, né? Aí, até eu colocar na cabeça da minha mãe, gente, que nossa alimentação estava muito errada, que a gente precisava melhorar a alimentação, pedir ajuda pro médico, a Nayara, né, também falou muito pra minha mãe isso. Aí eu consegui melhorar algumas coisas. Então, assim, minha mãe daí deixava a salada pra mim separada, sem temperar, né? Ela temperava dela com óleo e eu temperava a minha com azeite. Se ela fosse fazer carne frita, porque os antigos fazem muita carne frita na gordura, né? Ela deixava um bife pra mim pra eu fazer grelhado, sabe? Então, assim, minha mãe foi me ajudando dessa maneira, porque como eu tava trabalhando na loja da minha amiga, ou às vezes ia trabalhar de costureira, eu tinha que me virar, né? Daí minha mãe me ajudava dessa maneira. E aí, quando eu entrei no SUS, né, consegui meu emprego tão sonhado de psicóloga, fui trabalhar no SUS, a Nayara era nutricionista de lá, e logo que eu entrei, eu falei pra Nayara, né, falei, Nayara, eu aprendi muito, porque daí eu fui conseguindo colocar na minha rotina o que ela me ensinou, com as técnicas psicológicas que eu aprendi. Então, eu consegui colocar ovo no meu café da manhã, gente, porque tem técnica psicológica para isso. No método Eu Sou Mente Magra, eu ensino a minha paciente a fazer isso. Eu comecei a ter horário para ir para academia, porque tem técnica psicológica para isso, para criar disciplina, para aprender a gostar das coisas. Então, eu falei pra ela, Nayara, tô conseguindo fazer tudo, tô conseguindo ir na academia, consegui mudar minha alimentação. Gente, eu comecei a ser outra pessoa. Eu tinha mais energia para trabalhar. Eu chegava em casa, eu estudava, eu fazia curso online, sabe? Não queria nem assistir novela, eu tinha muita energia. Eu ia pra academia, sabe? Eu reduzi muito o álcool, gente, com as técnicas psicológicas que eu aprendi. É claro que eu continuava bebendo, mas eu comecei a beber mais água junto e comecei a diminuir a frequência, tá? Então, gente, uma coisa que eu fiz foi mudar aos poucos, tá? Porque eu cometia muito erro. Eu falava assim, então eu vou mudar. Aí eu acordava querendo fazer tudo de uma vez só, né? Então hoje eu vou comer tudo que a Nayara me passou, eu vou pra academia e tal. Aí eu comia algo fora do plano alimentar e eu já falava, errei. Errei, quer saber? Já não vou fazer mais nada. Aí engordava, aí eu falava, não, vou voltar pro foco, segunda-feira eu começo tudo. Aí no domingo eu bebia, eu comia lanche, eu fazia despedida de comida, porque amanhã eu volto pro foco. Errava. Então, gente, eu cometi muitos erros enquanto mente gorda, tá? E eu só aprendi isso porque eu estudei muito, e no grupo Mente Magra, que daí a Nayara falou pra mim, Mi, eu tenho muitas pacientes que não conseguem emagrecer. O que você acha de fazer uma palestra para elas?
Eu falei, Nayara, vamos criar um grupo de emagrecimento, né? Além da palestra, vamos fazer um grupo de emagrecimento. E aí a gente fez uma Mente Magra lá em Caloré, durou 1 ano, deu muito certo. E aí o que eu fazia, gente? Eu aplicava uma técnica, eu fui me aperfeiçoando conforme eu ia trabalhando. Então eu vi que uma técnica foi ótima, né? As meninas adoraram, deu muito resultado. Eu colocava ela no meu caderno. Aprendi outra técnica nova. Vou usar com as meninas. Aí eu vi que aquela técnica elas não gostaram muito. Aí eu tirava. Até que eu fui montando meu próprio método de emagrecimento. Então, as 12 sessões hoje do método Eu Sou Mente Magra, o curso online é o que eu aprendi de melhor e o que mais deu efeito com todas as pacientes que eu tive até hoje. Tem outros psicólogos que trabalham de emagrecimento? Tem, né? Cada um tem suas técnicas, gente. Cada um tem a sua abordagem, tá? A minha abordagem eu aprendi na prática trabalhando no SUS, tá? E comecei a melhorar cada vez mais, gente. E hoje eu tenho 30 anos, tá? Vou falar para vocês. A minha saúde está excelente. Meu percentual de gordura está excelente. Eu faço compra de mercado, eu faço planejamento. Antes eu achava isso um absurdo, perca de tempo. Eu falava, eu como o que minha mãe fizer, né? E quando eu vim morar em Curitiba pela primeira vez, eu comia só miojo. Eu falava assim, eu não vou cozinhar. Eu não vou fazer mercado, né? Eu não quero essa responsabilidade. Porque a gente tem que aprender a ter responsabilidade, gente. Cozinhar, fazer planejamento, fazer mercado é vida de adulto, né? Bem-vinda ao mundo real. Eu tenho paciente que chega para mim, Michele, eu não sei cozinhar o arroz. Michele, eu não faço mercado. Eu e meu marido, a gente só pede comida pronta. Porque eu tenho preguiça de lavar a louça. Porque ele não quer ir no mercado, eu também não vou. Aí, quando a gente compra alguma coisa, a coisa estraga na geladeira. Gente, isso é responsabilidade, tá? Hoje, gente, eu faço a minha hora da saúde todos os dias, de segunda a sexta. Aprendi a gostar da hora da saúde. Ser mente magra é aprender a gostar das coisas, tá? E hoje eu vou porque eu gosto. O dia que eu não vou, eu não consigo nem dormir direito, gente, de tanto que eu sinto falta de fazer um exercício físico, tá? Então hoje aqui em Curitiba, gente, graças a Deus, né, eu trabalho. E assim, a minha alimentação, gente, é muito boa hoje, mas não é cara. Porque a mente gorda pensa assim, para emagrecer tem que comer salmão com aspargo, com burberry, com goji berry, com não sei o que lá. Desinchar, que é R$90 uma caixa. Não, gente, não. Eu vou na feirinha aqui no mercadinho do lado de casa, toda quinta-feira, é a quinta-feira verde. As verduras e fruta caem pela metade do preço, então eu faço feira toda quinta. Carne, gente, eu compro carne moída, moela, fígado, bistequinha de porco, tá? Às vezes uma pizza que você compra aí para jantar é a carne da semana inteira, tá? Eu como em casa todo dia. Se eu morasse longe do meu trabalho, eu moro perto. Eu iria levar marmita, gente, tá? Porque eu não gosto de comer em restaurante. É muito tempero industrializado que eles usam, é muito óleo. Então eu como comida caseira. Você que trabalha longe de casa, leva comida pro teu trabalho, tá? Eu vou pra academia, gente, é R$90 a mensalidade de uma academia, tá? Tem gente que paga R$90 em um vinho aí num jantar, que vai beber em uma noite e não tem coragem de pagar a academia que dura um mês todo, tá? Salada, fruta, verdura, pão integral, ovo, gente, não é caro. Caro é comprar remédio, tá? Caro é tratar doença, tá? Porque prevenir não é caro, tá bom? E uma coisa que eu quero falar para vocês gente, a minha depressão, né? Quem já teve quadro de depressão, quem tem depressão, tem que ter um estilo de vida saudável. Então hoje eu consigo trabalhar, eu consigo ficar longe da minha mãe, né? Então eu me sinto forte emocionalmente.
O meu quadro de ansiedade, gente, tá muito bom hoje em dia, porque eu medito, porque eu faço exercício físico, porque eu durmo bem e porque eu cuido da minha alimentação, tá? Então, assim, aprendi a ser responsável, aprendi a ter a mente magra, mudei todo o meu estilo de vida. Gente, eu não passo hoje 1 dia, 2 dias fazendo coisa errada. Se eu fico 2 dias sem ir pra academia, já me dá um negócio, eu já danço em casa, eu faço alguma coisa, mas eu não fico sem me exercitar. Eu não fico sem comer salada. Eu vou, às vezes, dormir na casa de alguém, eu acordo, por mais que tenha pão, eu falo, ai, tem ovo. Ah, eu posso fazer um ovo? Aí eu já faço para todo mundo come. Quando eu vou na casa de uma amiga, eu levo bolo saudável, eu levo torta, todo mundo adora, gente. Então, é questão de dedicação, tá? Me perguntaram aqui no Instagram também nas caixinhas, o que a gente faz depois que a gente descobre que tem a mente gorda e que a gente quer mudar. O que a gente faz, gente? A gente investe em profissionais que vão ajudar a gente. Porque sozinha, ninguém consegue, tá? Eu aprendi a ser mente magra porque eu fiz cursos e eu fui aplicando em mim mesma, porque eu sou psicóloga e eu já sabia das técnicas e eu sabia como fazer. Mas você que sabe que é mente gorda, você tem que procurar um psicólogo para te ajudar a administrar a ansiedade, a compulsão alimentar, o vício em doce. O meu vício era álcool, gente, então eu tive que melhorar muito o meu vício em álcool, né? Até hoje é uma luta para mim, porque eu bebo hoje, gente, 10% do que eu bebia antes lá em Caloré. Mas mesmo assim ainda atrapalha, porque o álcool faz mal para o nosso sistema nervoso. Não é nem tanto questão para engordar ou para emagrecer. Hoje, gente, eu nem sei quantos quilos eu peso. Eu só me peso quando eu vou lá na nutricionista, tá? Eu tenho paz com a comida. Eu não fico preocupada. Ai, se eu comer isso eu vou engordar. Ai, eu tenho que fazer dieta. Ai, segunda-feira. Ai, eu tenho que emagrecer pro carnaval. Quem é mente magra, gente, eu e as minhas pacientes, né, eu faço de tudo para ensinar elas a ter um estilo de vida saudável. Porque quem tem um estilo de vida saudável não precisa se preocupar com o carnaval, não precisa se preocupar com a velhice, porque sabe que vai envelhecer muito bem, que a gente está envelhecendo, né? E tá cada vez mais sem energia, cada vez mais sentindo dor no corpo. A mente gorda é assim. Só reclama, tá desanimada, não tem ânimo para trabalhar, chega em casa só quer ficar deitada no sofá, mexendo no celular e assistindo novela, não quer nem fazer uma janta, porque tá com preguiça e pede comida pelo iFood, tá, gente? Então, ser mente gorda é muito ruim, gente, sabe? Ser mente magra é fácil, Michele? Não é fácil, também tem dificuldade, é um processo de aprendizado. Depois que você aprende, né, que se torna hábito, fica bem fácil, gente, tá? Não vou falar que hoje para mim é difícil fazer mercado, porque não é. É uma lista de tarefas, mas para mim hoje já é bem mais fácil do que antigamente, porque eu já aprendi a fazer. Mas você tem que escolher o difícil que você quer para tua vida, né? Se você acha difícil pagar psicólogo, pagar nutricionista, pagar academia, querer se exercitar, querer comer bem, difícil, gente, é ir dormir toda noite chorando porque quer emagrecer. Difícil é você ver que teu colesterol tá alto, que você já tá com diabetes, que o médico já mandou você emagrecer porque você tá cheia de problema de saúde. Difícil é você ver teus filhos ficando obesos, tá? Porque você não sabe ter um estilo de vida saudável e na sua casa só tem bolo Ana Maria, só tem refrigerante, só tem doce. As crianças já estão sofrendo de ansiedade, tá? Então, você escolhe qual que é o difícil que você quer ter para tua vida. Você quer ter o difícil de mudar a tua mente, né? De aprender, de passar por um processo, mas depois melhorar? Ou você quer ter esse difícil de reclamar todo dia, dieta toda segunda-feira, remédio para emagrecer, suco, chá, inventando moda, cada dia inventando uma moda, gastando dinheiro com massagem, com procedimento estético, dinheiro que você poderia estar viajando com a tua família no final do ano, tá? Quantas pacientes falaram para mim, Michele, o dinheiro das férias do final do ano, de viajar com os meus filhos e com meu marido, eu peguei para fazer uma lipo, Michele. E depois de 5 meses, 6 meses, eu nem
tinha terminado de pagar toda a lipo, porque ainda tive que parcelar uma parte, eu já tinha engordado. Então eu tirei dos meus filhos as férias na praia, deixei eles no calor em casa, e para fazer a minha lipo, para emagrecer, e depois ainda voltei a engordar. E olha quanto de dinheiro você já gastou com isso, gente. Com dieta, com produto caro, com chá, com remédio, com procedimento estético, com lipo, e mesmo assim tá doente. Atendo muitas pessoas que já fizeram até bariátrica e voltaram a engordar porque não mudaram a mente, gente, tá? Então, ninguém nasce mente magra. A gente tem que aprender a ser mente magra para tratar a obesidade, porque obesidade se trata, gente, com estilo de vida saudável. Obesidade não se trata com dieta da moda, tá? Com essas loucuras aí que a mente gorda fica fazendo, tá bom? E tratamento da obesidade é com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, com profissionais de verdade, tá bom? Quem quiser saber mais depois sobre o meu trabalho, só me perguntar. E a gente marca um horário, faz a primeira sessão sem compromisso, tá? Tem o curso online também para quem mora longe. Em breve eu vou abrir turma nova, tá, gente? Fica de olho aqui no meu Instagram, que em breve eu vou abrir turma online para você que mora longe. E, gente, saúde em primeiro lugar na nossa vida, tá? Hoje, aos 30, eu não me troco por quando eu tinha 18. Tá? A saúde que eu tenho hoje, a disposição que eu tenho hoje, a paz que eu tenho hoje com o meu corpo, com a minha autoestima, com a minha alimentação, com a minha disposição, só de eu conseguir levantar da cama e trabalhar o dia inteiro e ir atrás das minhas coisas, eu já me sinto super feliz, gente. Não tem bolsa de marca, não tem carro do ano que dá a mesma satisfação do que você ser saudável, do que você deitar a cabeça no teu travesseiro e falar: Deus, obrigada, eu tô no caminho certo, eu tô cuidando da minha alimentação, hoje eu me sinto melhor, hoje meus filhos conseguiram comer salada, comer fruta, hoje eu consegui ir pra academia, né? Porque, gente, obesidade mata devagar, mas mata, tá bom? Então, gente, tá acabando aqui, ó, o Instagram já me avisou, falei 1 hora, gente, ó, 1 hora. Essa foi toda a minha história de mente gorda, gente. Eu aprendi na prática a ser mente magra. Hoje eu dou tudo mastigadinho para as pacientes em 12 sessões. O que é o método mente magra? O curso online já tá todo gravado. A gente tem comunidade no Facebook. Espero que essa live ajude vocês e fique como exemplo, gente, porque todo mundo pode mudar. Eu tenho paciente de 40 anos, de 50 anos, tá? Todo mundo pode mudar, é só você aprender com profissionais. Quem quiser aprender a ser mente magra comigo, vem que vai ser muito bem-vinda, que por mim, gente, eu transformo o mundo inteiro em mente magra, tá bom? Meninas, obrigada por me acompanhar ao vivo, adoro vocês aqui comigo, beijos, Paulinha, maravilhosa, beijo, espero que vocês tenham gostado.